Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. O princípio de Deus para nós é governo, é domínio. E Deus nos colocou aqui para governar e dominar, porque um dia Ele fez uma reunião e disse assim: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Deus cria todas as coisas e depois o homem. Porque ele é inferior? Não, porque tudo tinha que estar pronto para ele poder governar. Cria o homem, fala: tenha domínio sobre as plantas, animais que rastejam, voam, aqueles que estão debaixo da água. Mas é claro, não está incluído nessa lista que o homem domine outro homem. E aí Deus, vendo tudo ali acontecer, vê que o homem declara independência. Você sabe que... Bom, vou falar isso depois. Vou falar hoje, não vou falar agora não. O homem declara independência e ele então começa a trilhar o seu caminho. Um caminho de decadência. Decadência moral, espiritual, afastamento de Deus. Mas Deus nunca pode ter os seus planos frustrados. Ó, 2 aleluia, gostei, hein? Pode dar glória a Deus, hein? Amém? Deus nunca terá seus planos frustrados. Eu falei aqui esses dias, se de Gênesis a Apocalipse Deus não perdeu nenhuma guerra, você acha que só na sua vida que Ele vai perder? E aí, Deus então chama Abraão e fala assim: Abraão, é o seguinte, vou ter que restabelecer a minha intenção original. Vamos começar agora por você. Você vai ter uma família numerosa, vai se espalhar sobre a terra. Das suas famílias sairão reis e governantes. Está lá no Gênesis. Deus não falou, irmãos, religiões foram criadas por causa de Abraão, mas Deus não queria isso. Ele queria que fôssemos com a mentalidade de governo, de domínio, assim como Ele queria desde o início. Fala comigo, para você aprender. De Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até a Babilônia, 14 gerações. Da Babilônia até Jesus nascer, mais 14 gerações. Olha só como é que Deus é preservando todas as gerações. E aí, a Bíblia diz que Jesus chegou na plenitude dos tempos. Imagina só, irmão, que você amanhã está lá na rua, no trabalho, eu sei, encontra o vizinho, aí ele pega a Bíblia e fala assim: eu estou lendo aqui na Bíblia que Jesus veio na plenitude dos tempos. O que isso quer dizer? E pergunta para você. O que você diria? Eu não sei o que você diria, mas a partir de amanhã eu sei o que você vai dizer, vou te ensinar agora. A plenitude dos tempos é o tempo propício, é o tempo correto, é o kairós, o tempo certo de Deus para que algo se alinhe, aconteça. Para você ter uma ideia, a Bíblia diz que antes da volta de Jesus haveriam sinais nos céus. Vai acontecer neste ano, eu não me lembro bem o dia, um alinhamento dos planetas do sistema solar. Coisa raríssima de acontecer. Os planetas vão estar todos alinhados. Sinais dos céus. E aí ele vem na plenitude. A plenitude é a hora que Deus quer intencionalmente aparecer para realizar algo. E Jesus vem e ele, no seu nascimento, Satanás levanta um governo contra ele. O governo romano que dominava, de repente veio na cabeça do imperador, do que dominava Roma, de mandar matar ali naquela região todas as crianças, todos os meninos. Mas
o governo de Deus manda um dos seus servos, um anjo, e fala assim: leva ele para o Egito, para que ele não morra, para que ele seja guardado. Repare bem que Jesus, quando nasceu, foi um exilado político, porque você, quando sai de um país perseguido pelo governo, você é exilado político. Jesus, ao nascer, é exilado político junto com seus pais. Planos de Satanás, pode até usar governos, mas o nosso reino é soberano. Está acima de todos os reinos. E Jesus vem, prega, realiza os sinais do reino, e a primeira pregação dele qual foi? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. É a primeira pregação. E nós na igreja aprendemos desde novos que arrepender tem a ver com pecado. Tem também. Mas arrepender no grego quer dizer metanoia, quer dizer mudança de mentalidade. Venham, o reino de Deus chegou. Vocês agora não precisam mais ter mentalidade de escravos, mentalidade de tacanha, pequena. Vocês não precisam ficar refém da miséria mais, dos demônios que estavam ali, irmãos, assolando a terra, levando miséria, possessão, opressão, morte, confusão e guerras. Falou: não, agora o novo reino chegou. Eu chamo vocês para mudarem a sua mentalidade, saber que é o reino que não terá fim, é o reino de poder, é o reino que manifesta características que nenhum reino tem. É um reino que traz cura, ele é superior à doença, ele é superior, se eu precisar, até contra as leis da física. Jesus chegou andando sobre as águas. E então, Jesus é crucificado, ressuscita, fica 40 dias aparecendo, levando instruções, e lá no final ele diz assim: olha, eu estou indo. Mas mestre, o senhor vai, depois de tudo isso, o senhor ressuscitou, agora vai nos deixar? Fiquem tranquilos, eu vou mandar alguém no meu lugar. Sabe, irmãos, uma característica da plenitude dos tempos, Roma era que dominava o mundo, a maior parte do mundo. Roma não destruía os países, Roma entrava nos países e levava a sua cultura. Você não entendeu ainda, você vai entender. Roma não destruía, só quando às vezes não tinha outra opção, mas eles vinham, colocavam a linguagem deles, a roupa deles, o pensamento deles, os deuses deles, eles colocavam a forma de governo deles, a literatura deles. Foi o primeiro império que, ao invés de destruir, colonizou. Vou repetir para você entender bem. Foi o primeiro que, ao invés de destruir, colonizava. Você sabia que todo país que foi colônia, sabe que o Brasil foi colônia de Portugal, Estados Unidos foi colônia da Inglaterra, o México colônia da Espanha. Aqui, lá no norte do Brasil, tem alguns países aqui perto, foram colonizados pela França, pela Holanda. A língua ficou, a língua francesa, holandesa, mas hoje eles são independentes. A cultura ficou lá, mas eles deixaram de ser colônia. O Brasil deixou de ser colônia quando alguém disse, num ato, que já estava correndo: independência ou morte. Você sabia que no Éden também teve esse grito? Só que não foi independência ou morte. Lá no Éden foi assim: independência, e Deus falou, e morte. Porque a independência de Deus é morte. Não tem opção, não é ou morte, é independência, morte. A morte veio. As trevas dominaram a terra, mas a luz veio até aqui. Se você está aqui essa noite resistindo ao Senhor Jesus e não tomou uma decisão, deixa eu te dizer, a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens preferiram as trevas do que a luz. A luz já veio à terra, hoje ele ainda está aqui, na pessoa do Espírito Santo. Se você não quer a luz, vai ter as trevas e será condenado. Então, para não ser condenado, escolha a luz, escolha Jesus. Presta atenção,
Roma colonizava. Aí Jesus vem falando assim: vem trazer algo para vocês, surpresa. Na terra, nenhum país que deixou de ser colônia voltou a ser colonizado. Vou repetir: todo país que se tornou independente no mundo não voltou a ser colônia, continuou independente. O homem se tornou independente de Deus lá no Éden, mas Jesus veio dizendo: se preparem, porque eu vim trazer a recolonização da terra. O reino chegou para voltar e ficar, e nós vamos colonizar, e vocês agora verão um reino que ninguém pode tirar mais daqui, porque eu, o Filho de Deus, veio trazer este reino para cá. E uma característica, quando o Brasil foi descoberto, teve lá a primeira missa e tal, começaram a conhecer a terra, explorar a terra. Num dado momento eles prepararam uma casa, um palácio, um lugar, e voltaram para Portugal, e agora falaram com o rei: agora pode mandar alguém para governar aquela terra, porque agora a casa estava preparada. Fala comigo: a casa estava preparada. Mandaram o governador. Pode falar: mandaram o governador. E assim era. Porque como é que você tira alguém de lá da realeza para ficar no meio do mato? Não. Vai uma equipe, prepara tudo, prepara a moradia, prepara um lugar de governo, o governador vem e entra. Jesus falou: estou indo. Mas mestre, como é que nós vamos ficar agora? Sozinhos? Não. Vocês já estão limpos pelas palavras que eu tenho dito? Vocês estão preparados? Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou rogar ao Pai para que Ele mande para vocês o governador, aquele que vai governar a vida de vocês, vai guiar vocês, vai consolar vocês, vai reerguer vocês, vai aconselhar vocês. Não é à toa que Jesus falou que quando um demônio sai de uma pessoa, ele começa a percorrer caminhos áridos, e não achando lugar para ficar, ele volta para a casa onde ele estava, e encontra ela varrida e adornada, ou seja, limpinha e enfeitada, só que vazia. Aí Jesus falou que esse espírito vem com outros 7 piores. Por quê? Se eu invadi uma casa e fui expulso, agora eu não tenho lugar para ficar, eu voltei, a casa está pintada, bonita, arrumada, só que está vazia. Quer saber? Eu vou voltar para essa casa. Só que vou levar uns 7 piores, vai ficar mais difícil me tirar agora. Ainda bem que qualquer espírito que tenha vindo sobre a nossa vida, se voltar hoje, nós somos uma casa varrida e adornada, mas não somos uma casa vazia. O Espírito Santo de Deus habita em nós, Ele está em nós. Ele está ocupando o lugar que o inimigo está querendo, mas ele não vai conseguir. E aí, ponto que eu queria chegar para começar a pregar. Lá em casa, o Lourenço e o Mateus residem lá, mas eles não mandam nada, apesar de às vezes achar que mandam. Esse é o grande problema. Todos que aceitaram Jesus têm o Espírito Santo. Quem aí tem o Espírito Santo residindo dentro de você? Agora a pergunta é diferente. Ele reside, mas será que ele preside? Ele está morando em você, mas será que ele te governa? Será que você se deixa governar por ele? Ouvir a ele? Obedecer ao que ele traz para você? Porque para governar, primeiro você tem que ser governado. Por isso, governados para governar. Paracletos é uma palavra grega para designar o Espírito Santo, que quer dizer aquele que consola é aquele que conforta. Você está precisando de conforto hoje? De consolo? De cuidado? De um abraço que talvez não seja do homem? O Espírito Santo está em você e com você para te consolar. E aí, irmãos, eu quero falar sobre 7 características do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é, apesar dele ter o poder, o dunamis, a dinamite, a explosão que ele traz, ele não é isso.
Ele tem isso, mas ele não é isso, porque o Espírito Santo é Deus. Pastor, eu não entendo até hoje como é que pode ser Pai, Filho e Espírito Santo ser um só. Então não vou falar dos criadores, vou falar da criatura ou da criação. Lá no seu congelador tem gelo? Tem que te falar que aquilo lá é água no estado sólido. Tem água na sua casa? Como está aqui no estado líquido? Mas quando você ferve a água para fazer o café, se você não apagar o fogo, o que acontece com toda a água? Vira vapor. Se você, meu irmão, não pode acreditar nem que a água, sendo uma só, tem 3 estados, como é que você vai entender o Criador, que é Pai, Filho e Espírito Santo? Todo-poderoso, superior. Irmãos, eu fico bobo de ver algumas pessoas. A internet é uma terra de ninguém, uma terra de gente covarde, de gente doida, de tudo se pensar. Mas tem muita gente boa, gente certa. É tanta gente falando, questionando Deus. Imagina só, a TV lá de 65 polegadas começa a falar com o fabricante e questionar ele. Irmão, eu sou criatura, eu fui criado, como é que eu vou questionar quem me criou? Ele conhece. Ei, deixa eu te dizer, não adianta a Sony criar algo e a Philips algo parecido. E se o seu Sony estragou, você leva para a Philips arrumar, a Philips não vai ter como arrumar, porque tem algum segredo que a Sony, ao fabricar, colocou. Você, muitas vezes, andou por aí, seguindo conselho de espíritos enganadores. Travestido de gente boa, travestido de preto velho, travestido de não sei o que, mas você tem que entender que aquele que pairava sobre a face das águas, e Ele formou céus e terra através da palavra de Deus, Ele é Criador, e Ele te conhece no íntimo, só Ele pode te aconselhar corretamente, só Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Paulo escreve na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3:17, se eu não me engano. Isso, 3:17. Olha o que ele diz para eles. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí é o quê? Analisa isso aqui para mim, irmão. O Senhor é o quê? Pode falar, o Senhor é? E onde está o que acontece? Se onde o Espírito do Senhor está, existe liberdade, não é libertinagem, não, liberdade. Por que infelizmente, muitas pessoas nunca mais pisam numa igreja? Porque ao invés de encontrar ali a liberdade no Espírito, encontraram uma prisão e um peso. Um lugar de condenação, um lugar de separação de Deus. O Espírito Santo, segunda característica, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa real, ele tem vontade, ele tem emoções. Sabia que o Espírito Santo tem emoções? Assim como ele é Deus, ele também é onipotente, onipresente, onisciente, tem poder. Ele é uma pessoa, tem sentimentos, intelecto, ele sente, ele fala, ele ensina, ele se alegra e também se entristece. Olha só o que escreveram para os Efésios, capítulo 4, versículos 30 até o 32. Presta atenção. Não entristeçais quem? Ele é uma pessoa, irmãos, ele tem sentimento. No qual estáis selados. Olha só, você tem um selo. Fala com o seu irmão, você tem um selo. Fala assim com ele, essa é a marca que o diabo teme. Nós somos selados para o dia da redenção. Nós temos um selo que ninguém pode tirar, nenhum demônio pode tirar. Selados para a redenção. Versículo 31. Olha aí o que ele diz. Você não quer entristecer o Espírito Santo? Então toda amargura, ira, cólera, gritaria. Só deixa o pastor Stefano gritar. Não fique gritando na sua casa com os outros não, tá? Gritar só aqui para você entender bem. Blasfêmias, toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou, hein?
Está nos dizendo, ele é uma pessoa, ele se entristece quando você deixa de lado os frutos do Espírito e deixa a carne falar alto. Sabe, irmãos, hoje é dia de sepultar o velho homem aqui nas águas do batismo. Jesus não vai ressuscitar o velho homem, Deus não vai ressuscitar o velho homem, o Espírito Santo não quer ressuscitar o velho homem, mas o bichinho todo dia quer ressuscitar. É ou não é, irmão? Cabe a nós lutar contra a ressurreição do velho homem. E quem vai te ajudar? E agora, quem poderá me ajudar? Irmão, não é o Chapolin. Quem vai te ajudar é o Espírito Santo. A você sepultar o velho homem e ele não voltar mais. Terceiro, o Espírito Santo é um professor. Ele é professor. Sabe, ele nos capacita para entender a palavra. Ele nos direciona, nos lembra dos ensinamentos de Jesus, nos guia. Sabe, irmãos, o Espírito Santo, ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Um exemplo simples que eu sempre cito aqui, vou lembrar. Um dia eu fui viajar para o sul de Minas, abri a gaveta lá no meu quarto, estava a chave e reserva do carro. E eu estava com a pasta na mão, pensei, vou pegar a chave e levar na pasta. Aí eu pensei, bom, eu nunca levei essa chave, para que eu vou levar? Deixei, fechei a gaveta. Eu estou lá em Poços de Caldas, preguei lá sábado à noite, domingo 6h30 da manhã, estou esperando meu carro, peguei lá no hotel, pedi para buscar o carro no estacionamento, que eles têm que buscar. Eu tinha compromisso em Varginha. O que aconteceu? O rapaz chegou e falou assim, aqui ó, seu carro já está lá fora ligado. Beleza. Quando eu cheguei lá estava ligado, só com as portas trancadas. Porque quando você fecha um carro que tem tranca automática, está ligado, fechou ali. Teve que achar um chaveiro 6h30 da manhã no domingo, irmão. E aí eu com a pasta na mão, o Espírito Santo falou assim, eu não te disse? Eu não te disse? Está lembrado da chave que eu falei para você pegar? Ele sabe, ele cuida da gente nos mínimos detalhes. As mulheres às vezes têm uma mania de falar assim, eu tenho um sexto sentido. Fala com o marido assim, ó, fulano, o que é isso? Você acha, amor? Eu tenho um sexto sentido. Não é que a mulher ela é mais sensível para algumas coisas, e o Espírito Santo faz isso ficar mais ainda forte. É o Espírito Santo está falando, às vezes alertando, dando discernimento de Espírito sobre algumas pessoas, sobre o que está por trás dela. Ele é professor, irmão. Como eu disse aqui, quantas vezes pessoas que estão aqui nessa noite foram pedir conselho para espíritos, disfarçado da sua avó, disfarçado do seu primo, da sua tia. É ou não é, irmão? Sendo que agora você tem um professor que é Deus, é o Espírito Santo. E olha só o que Jesus fala lá, através do Evangelho de São João 14, no versículo 23 ao 26, para você guardar bem. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. Olha só, se você guarda a palavra, o Pai vai te amar. E viremos para Ele e faremos nele morada. Eu sei que Ele mora em nós. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. E tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele está vindo para ensinar, para mostrar para vocês das palavras que eu tenho dito, porque você amando a minha palavra, você vai ler, você vai guardar no coração. O Pai e eu viremos e o Espírito Santo faremos morada em você, e você na hora precisa terá a palavra de sabedoria, vai ter um momento para você resolver suas questões, e Ele vai te ensinar, e quando você estiver ali no momento, Ele vai te fazer lembrar das palavras que eu disse Jesus, e você será fortalecido, você será guiado, você será protegido, você será promovido, você será fortalecido. Quanto mais eu oro, menos eu peco. Quanto mais eu peco, menos eu oro. Quanto mais eu oro, mais poder. Quanto menos eu oro, mais distância e menos poder. Sabe qual é a nossa diferença com aqueles que não aceitaram Jesus? Todos nós pecamos, mas nós não amamos o pecado.
Quando eu não guardo a palavra, eu distancio de Deus e começo a pecar. A nossa diferença, irmãos, que nós podemos até pecar, mas nós temos o Espírito Santo. Quando a gente peca, na mesma hora, é automático. Senhor, o que eu fiz? Eu não devia ter falado isso, não devia ter feito isso. Me ajuda. O Espírito Santo está ali. Você pensa às vezes que o Espírito Santo vai embora porque você pecou, né? Ele continua do seu lado, só que diferente de muito crente, de muito líder, de muito pastor, de muita pastora. Ele não vai ficar do seu lado, ele apontando o dedo na sua cara, não. Ele vai falar: eu sei que você caiu, eu sei do seu sentimento, eu sei que você fraquejou, mas eu estou aqui para te erguer. Se você quiser, eu estou aqui para te fazer forte novamente. Olha que coisa boa. Imagina só, você precisa muito de uma coisa, você precisa de alguém que interceda por você. Está precisando de um emprego, fala assim: ô Marcilei, vê lá com Duda, seu irmão, eu estou precisando de um lugar lá na Ceasa, trabalhar lá no Paizão. Intercede por mim lá, me ajuda. Já pensou, ele volta com a notícia: intercedi por você, o meu irmão já tem uma vaga para você, você vai começar a trabalhar amanhã. Hã? Irmão, ter um intercessor não é para qualquer um, é uma coisa muito boa. A Bíblia diz que o Espírito Santo é nosso intercessor. Ele intercede por nós. Olha que maravilha. Romanos 8:26. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir ou como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito chega diante do Pai, ele chega e diz assim: olha, eu vim aqui em nome dela, eu vim aqui em nome dele. Fala o seu nome bem alto, fala o seu nome bem alto aí. Stefano, quantas vezes ele foi lá diante do Pai, falando: eu vim em nome de Stefano, do Paulo, da Paula, do Roberto, da Roberta, da Bárbara. Eu vim em nome dele aqui, porque eles não sabem como pedir, como orar. Eu conheço o que eles estão passando, eu conheço eles no dia a dia, eu sei na hora de deitar, de levantar, o que eles têm passado. Eu vim interceder. E ele começa gemidos inexprimíveis, porque ele não intercede assim: vou ver o que eu posso fazer, não. Ele intercede com intensidade ao nosso favor. Com intensidade ao nosso favor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. É o meu intercessor. Aleluia, não mexe comigo não. Eu tenho quem intercede por mim. Se levantar vai cair, vai pensando que vai me derrubar, já se deu mal. Vai anotando, vou compor essas músicas, vamos cantar domingo que vem, tá bom? Anota aí, Eric. Aleluia. Quinta característica: o Espírito Santo é consolador. Que maravilha, gente. Ele envia forças em meio às dificuldades. Ele é chamado para estar do nosso ladinho, ouvindo o que a gente tem para falar. Às vezes a gente tem nada para falar, ele está ali conosco. Aleluia. Ele vem renovar a nossa esperança. Você foi ungido lá na porta hoje? Quem foi ungido aí? Essa unção simboliza a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Irmãos, até é bom falar sobre isso, porque a pastora Cláudia orou aqui pela família. Qualquer questão de família aqui, você pode ter colocado diante de Deus, ele já ouviu. Depois veio o pastor Lucas, no Minuto do Milagre. É cura emocional, cura do corpo, causa na justiça. E às vezes o irmão não entende que a oração feita pelo justo, ela é imediatamente ouvida por Deus. Então, irmão, você já recebeu oração para qualquer causa que você veio buscar hoje. É família, é milagre, seja qual for o milagre. Ei, já foi ouvido, já está unção sobre a tua vida. Não fica pensando: só se o pastor Stefano orar. Não é assim não, irmão. Aqui nós temos pastores ungidos, pessoas de Deus.
diáconos, diaconisas, líderes, homens, mulheres, de oração. Ei, tem gente aqui que você nunca ouviu falar o nome, é gente de oração, de guerra. Por isso Jesus falou: chora não, fica triste não. Eu estou indo para o papai, mas eu vou mandar para vocês o Consolador. João 14,16. Eu rogarei ao Pai. Rogar não é falar assim: pai, manda para eles lá. Não. Pai! Ele vos dará. Ele sabe que quando pede para o pai não vai negar. Ele vos dará outro Consolador. Porque eu estou indo, eu consolava vocês, agora está vindo outro. Para que fique convosco até quando? Esse Jesus é maravilhoso. Versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Espera aí, irmão, tem um negócio esquisito aí. O mundo não pode receber porque não o vê. Alguém já viu o Espírito Santo? Aqui não está falando de ver com os olhos, de ver com o coração. Porque habita convosco e estará em vós. Aleluia. Irmão, eu só tenho uma coisa para te dizer. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Canta para o seu irmão. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Vai, Denise, soltando. Chega de ficar sofrendo angústia e dor. Fala com seu irmão. Dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. E agora? Ele se dá em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. E aí, o que você vai descobrir? Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Aleluia. Você é imagem e semelhança, mas Deus mora dentro de você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Se o mundo ainda não notou, conhecer o seu valor. Você é precioso, que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Mais uma vez, Ele é digno de receber toda honra, todo louvor, toda glória. Aleluia. Quando você vê na doutrina quadrangular, o Espírito Santo é representado pela cor amarela, do ouro, do fogo, do poder.
E aí, o rosto que representa ele foi um rosto de um dos querubins que Ezequiel viu, rosto de leão. E o fogo é apresentado muitas vezes na Bíblia com vários significados. O fogo pode ser o fogo que consome o sacrifício no altar. O fogo pode ser o fogo que não se apaga na sarça, representando a presença de Deus. O fogo pode ser fogo consumidor. Mas o Espírito Santo, ele é fogo purificador. João Batista falou assim: eu batizo vocês com água, mas virá alguém após mim, mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno nem de desatar o nó das sandálias dele. Ele vai batizar vocês de outra forma. Vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Irmão, eu já usei esse exemplo muitas vezes. Eu não tenho aqui para fazer a dinâmica, mas eu vou te explicar. Você aceita Jesus batizado nas águas, o Espírito Santo vem até você, é ou não é? Agora, onde você andar, você está levando Deus. Deus está dentro de mim. Onde eu vou, Deus vai comigo. Onde eu piso, Ele está pisando comigo. Se mexeu comigo, está mexendo com Ele. Só que aí, você agora tem o Espírito Santo, mas começa uma busca pessoal. Você começa a ir atrás, procurar dom, procurar intimidade com Deus. E vem um momento que existe um batismo de fogo com o Espírito Santo, que vem para fortalecer, dar unção dobrada na sua vida. Aí você não leva mais Deus. Aí é Deus que começa a te levar. Ele é um fogo purificador. Ah, irmão, Ele remove as impurezas da nossa vida. Ele remove os nossos problemas de caráter, defeito de caráter. Ele nos ajuda a mudar. Porque a missão dele é nos moldar a imagem e o caráter de Cristo. Vou repetir. A missão do governador é preparar uma nação com a cultura do reino, visão do reino, caráter do rei, que é o Jesus. É a missão dele, a colonização do reino, trazer para nós uma nova cultura, um novo tipo de pensamento, um novo tipo de visão. Jesus virou para a igreja de Laodiceia: vocês pensam que tem colírio para os olhos, vocês são cegos, mas compre de mim colírio para que vejam, para que vocês vejam como eu vejo, na cultura do meu reino. E aí, é Ele que nos capacita a ter uma vida que agrada a Deus. Glória a Deus por isso. Sétima característica: o Espírito Santo é a garantia da nossa redenção. Ele é o selo de Deus nas nossas vidas. Quando um escravo era comprado, ele recebia uma carta de... O que foi, gente? Quando um escravo era comprado para sua liberdade, ele recebia uma carta de... Era uma carta que dava liberdade de escravo a homem livre. Quando Jesus estava crucificado, ele disse: tetelestai, está consumado. Ele disse: está feito. A dívida, a carta de dívida que era contra nós, de morte e do inferno, Ele comprou com sangue, agora somos livres. E aí Ele manda o Espírito Santo para ser o selo dessa redenção. O diabo pode te acusar, pode dizer que você é isso, você é aquilo, pode tentar te condenar, usar pessoas para te condenar, mas nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que tem o Espírito Santo e o selo da redenção, da vida eterna, da salvação, o selo que Ele... Mas quem vai apagar o selo que há em mim? Sabe que Ele me fez. Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falha. Eu sei
dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Aleluia, canta, igreja. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. O Espírito Santo é a marca da promessa. É o selo da redenção. É Ele. Aleluia. Já entra no mistério, para aí. Efésios 1, versículos 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, entendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Aleluia. Jesus, ele usava alguns termos de governo da época para exprimir coisas espirituais, porque ele veio trazer um reino. E olha só palavras, por exemplo, quando ele conversa com o demônio, ele fala que ele é uma legião. Legião é o número de soldados do exército romano. Começava com 4.800 soldados, já chegou a ser 6.000, em algumas épocas variavam. E eles eram subdivididos em classes ali, tinha aqueles que iam na frente, a cavalaria e tal. Legião, imagina só uma pessoa que tinha 4.800 demônios para cima no corpo. E aí ele chega num menino que era jogado de um lado para o outro, num fogo e na água, num fogo e na água, e Jesus expulsa e fala para os discípulos: essa casta só sai com jejum e oração. O que é casta, pastor? Ele estava falando de um ordenamento social. Lá na Índia, toda a Índia é dividida em castas. Tem a casta militar, a casta dos sacerdotes, a casta agricultura, dos empresários, tem casta de tudo. Ali está falando, tem esse tipo de demônio, ou demônios que estão ali específicos, eles têm uma característica. E para vencê-los tem que ter um jejum nessa história, tem que ter oração, tem que ter preparação. Você tem que estar armado para a guerra. Então, ele disse: arrependei-vos, porque agora o novo reino chegou. E esse reino não vai sair daqui. E esse reino é um reino de poder. E ele se manifesta hoje e sempre. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas também diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie, vem dele. Aleluia. Fica de pé no seu lugar, igreja. Governados para governar. Fala com o seu irmão, com a sua irmã que está do seu lado e fala assim: está na hora de você deixar ele governar. Está na hora de ouvir o governador. Aleluia. Espírito Santo de Deus, vem sobre a tua igreja. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é consolador, é fogo purificador. O Espírito Santo é conselheiro, Ele é amigo, Ele é o selo da promessa. Ele está aqui, Ele está em mim, está em você, Ele está em nós. Obrigado pela tua presença, Espírito Santo, que nos leva a governar sobre a tristeza, sobre a ansiedade, a depressão, o medo, o estresse, sobre todo o ataque do inimigo, a governar em situações do nosso trabalho, no nosso lar. Nós declaramos aqui que os filhos que dizem que estão perdidos, eles vão tomar santa ceia aqui nessa igreja. A família que alguém diz que não tem jeito, vai se reconciliar e vai estar aqui nessa igreja, porque o Espírito Santo está soprando sobre nós. Ele está soprando sobre a sua vida, sobre a sua casa. Se você quer a presença de Deus, cante: oh, sopra em nós, Espírito, te queremos.
dobrada do Espírito. Aleluia. E o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o seu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu e o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Milagres para aqueles que precisam, graça do Espírito Santo, unção para aqueles que agora precisam receber uma unção dobrada. Derrama sobre a tua igreja uma unção de fortalecimento, de alegria da salvação, uma unção, e distribui, Espírito Santo, nessa igreja dons para que venham a trabalhar e servir uns aos outros, dons espirituais. Aleluia, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.